Ele tá ouvindo. Olá, senhora Antônia, tudo bem? Agora sim. Tudo bom? Tá entrando. Silêncio. Oi, tá me vendo? Senhora Antônia, tá me vendo? Tô ouvindo bem, doutor. Ah, Bom dia. bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Pra- Júlio. Prazer falar com a senhora. Viu a família, Tudo tá bem? bem? Que prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu. E a saúde, como que tá? Saúde física, mental, tá tudo bem? Eu e minha Família? filha e minha mãe estamos bem. Que legal. Um abração pra todas aí, viu? Tá bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Isso é o Tudo mais bem, importante. graças a Deus. Mais O senhor importante também, né? também. Eu tive um problema de saúde há pouco tempo, Tá né? bom. Há uns 15 dias Obrigada. atrás, mas agora tô bem. Foi um infarto, né? Mas Isso importa. agora tô bem. Tá bom. O senhor teve o quê? É um infarto, princípio de infarto. É que o áudio tá um pouquinho, tá falhando. Foi um princípio de um infarto, né? O áudio tá falhando. Tá falhando? Foi um princípio de infarto. Ah, meu Deus. Mas que bom que o senhor está bem. Agora tô bem sim. Mas isso é que os juízes, né? Graças a O Deus. poder judiciário faz a gente passar muito nervoso, né? O judiciário, infelizmente, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim, com má vontade, corrupta. É difícil, então você vai guardando, uma hora você estoura, né? É. Mas tô aqui. Falhou um pouquinho, doutor, mas vai voltar. Vai voltar sim. Tá dando um delay, né? A internet. O que eu queria falar? Em relação ao seu processo de campeão, ele tá indo bem. Ele enroscou um pouquinho, por quê? Quando a gente consegue a justiça gratuita, tá lá no artigo 98 do Código de Processo Civil, né? Quando nós conseguimos a justiça gratuita, o ideal é que o juiz, a juiz, o Poder Judiciário, dê a justiça gratuita também na perícia. Mas o nome do nosso país qual que é? Brasil, né? Ou seja, tem juiz, juíza. Brasil, é um país complicadíssimo, né? Porque tem juiz e juíza que mesmo que você tenha a justiça gratuita, deferida, decretada, o que o juiz faz, o juiz ou a juíza? Ele fala que não, que o perito tem que ser pago, porque é um profissional terceirizado, um profissional à parte. Diz a lenda, eu acho que no Brasil não, porque é um país totalmente honesto, decente, diz a lenda que no Paraguai é porque o juiz, ele na verdade cobra metade dos honorários, o juiz ou a juíza, e o perito divide os honorários da perícia com o juiz, né? Mas isso não no Brasil, porque é um país honesto. Eu acredito que no Paraguai, não é verdade? Não, o Brasil o Brasil. Isso não acontece no Brasil, não. Claro que não. Um juiz, né, uma juíza, ganha bem com aquela postura, aquela pose de Deus, um Deus, né? Deuses, né? Você acha que ele vai aceitar uma comissão de uma perícia, de uso capião, de uma topografia? Não vai, né? Não vai, porque um juiz, uma juíza jamais vai ser ganancioso Não, assim, vai. corrupto assim, safado assim, né? Não vai, né? Não. No Brasil, nenhum juiz vende sentença. Não vende. Aqui é uma honestidade. Aqui eu digo que tem juiz que trabalha por amor, até de domingo, de sábado, não é? Eles não saem do cartório, eles não dão aula à noite todo dia, ou de dia, enquanto deveria estar no fórum, né? E eles não viraram coach, não, ensinando advogado a trabalhar, porque agora tem juiz que virou coach, né, no Paraguai, que quer ensinar o advogado a trabalhar, ficar rico, só que ele, em vez de ficar lá julgando o processo que ele tem que julgar por obrigação, ele vira coach, né? Mas aqui não, é um país honesto, não é verdade? Então, claro que não. Longe de nós falar isso, né? Eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor, doutor. Aqui não, os juízes são bons, eles leem, julgam. Fica à vontade, fica à vontade. Doutor, a respeito do meu processo, eu venho buscando a informação com a auxiliar do senhor, e ela vem me dando as informações, né, conforme eu peço. Legal. E ela falou que chegou nesse ponto do caso, o profissional que o juiz nomeou não se manifestou e também atrasou, não é? Ele não se manifestou dando valor. Infelizmente enroscou por causa disso, né? Enroscou, vai desenroscar, né? Vai desenroscar, tem que desenroscar, mas enroscou por causa disso. Vai sim. Bem, doutor, hoje eu vim pedir o seu auxílio novamente. Não sei se o senhor chegou a ler o que eu mandei para a menina, até mesmo para adiantar. Ótimo, Ela disse parabéns. que enviar pro senhor. Parabéns, já está aqui, já está aberto aqui. Enquanto a gente estava...
enquanto nós Isso, estamos conversando, eu já abri aqui na plataforma, viu? Já tô aqui com aberto o material. Que aí adianta um pouquinho para o senhor entender o que eu vou falar, né? Porque da outra vez a gente fez assim, aí foi bom. Deu certo, né? Ótimo, vamos, conta comigo. Tá aqui, ó, já tá aberto já. Fica à vontade. Então, conforme eu disse aí para o senhor, em 96, deixa eu pegar meu rascunho aqui. Em 96 eu casei em 94, em 96 a gente adquiriu esse imóvel. Até de uma maneira bem parcelada, assim, com a proprietária, uma pessoa muito digna, muito boa. Ela ajudou a gente no que pôde, né? A gente parcelou, reparcelou, colocou aditamentos, né? Esses termos eu aprendi nas pancadas da vida. Da vida, né? Bom, enfim, aí o que aconteceu? Fomos pagando aos poucos a ela. Tanta pancada que você não imagina. Tem um celular tocando aí, imagina sim, porque cada caso que eu ouço o senhor, entendeu? Tem um celular tocando aí, impressão minha? Vou desligar aqui. Não, fica à vontade. É que eu escutei e falei alguma O coisa. senhor vê muita coisa aí nesses casos. Eu também aprendo muito com esses casos do senhor. Tá bom. Aí, doutor, nós compramos a ela, parcelamos ao longo dos anos. Só que chegou uma época, eu já tinha acabado de pagar ela e nada de transferir devido a esse custo, né, de cartório que o senhor sabe e as dificuldades da vida. Então, onde eu citei aí para o senhor. E o que veio de pior minha filha ficou doente e um montão de coisas assim que acontece, que não é bom nem assim comentar. Eu me enrolei de pagar o condomínio. Aí o condomínio entrou. Com execução, né? A gente buscou acordo com o síndico, conforme está escrito. Extrajudicial. Aí nós tentamos acordo com o síndico, mas sempre com uma negativa, né? Conforme eu escrevi aí para o senhor. Aí, enfim, foi aberto um processo de cobrança desse imóvel, só que por estar no nome da Guilhermina, que é a proprietária, então ela foi chamada e eu entrei como terceiros, né? Interesses de terceiro, não sei se é esse o termo, interessados. Interessado. Mostrando esse contrato de compra e venda, de cessão de direitos de posse, né? E, enfim, o processo foi rolando. Eu sei que agora, em 2019, eu consegui fazer um acordo porque foi tudo mudado no condomínio. O síndico e o advogado do condomínio. Foi onde eles se abriram, quiseram me ajudar, não só a mim, mas outras pessoas do prédio que estavam na mesma situação. E onde foi feito esse acordo, porque a administração anterior não queria fazer esses acordos, não só comigo, porque o interesse deles era de quê? Que o apartamento fosse a leilão e eles comprarem, porque é o que acontece aqui nesse condomínio e em outros também. Eles chamam de máfia dos leilões. O que rola aqui de comentário nos condomínios. E tem Ou mesmo, seja, é uma realidade. Leilão, e eles vão lá e compram a preço. O preço que eles querem, né? Compra pelo preço que eles querem, né? Isso. E no caso, isso aqui não acontece só nos nossos, não. A gente já ouve até falar, até na internet eles falam de comprar com preço de galinha morta. É verdade. Assim que eles falam. É verdade, infelizmente é verdade. Aí, infelizmente, como o senhor falou, né, um país tão honesto, mas enfim. Aí, doutor, foi feito esse acordo, eu estou pagando, mesmo após a perda do meu esposo, que era quem era o meu braço forte, né? Um ajudava o outro, mas graças a Deus estamos pagando o acordo e o condomínio do mês, porque senão quebra o acordo. Então, assim, eu e minha filha, a gente tem se esforçado muito, trabalhado muito para cumprir, Deus me livre, né? O que a gente tem a nossa casinha para morar, graças a Deus, nosso apartamento, e agora sou eu e ela somente. Então, aí a gente está... Então, eu falei assim, bom, doutor Júlio, graças a Deus, aquele processo, eu acabei de pagar as parcelas do senhor, só que eu tenho um débitozinho aí com o escritório.
que foram 2 parcelas do acordo, que eu também me enrolei, me atrasei, e 3 manutenções, que eu até já comentei na época com a secretária, ela falou que ia mandar, mas não mandou, felizmente, porque senão eu não ia ter para pagar tudo. Então agora que já acabou de pagar essas coisas de brasileiro, doutor, mas se a gente não fizer assim, a gente não faz nada, né? É da vida. E outra, fala com ela direitinho, aí parcela, tudo se resolve, né? Com carinho, com respeito, tudo se resolve. Isso, eu tenho certeza que vai ser feito assim. Que do senhor, pelo que o senhor assim mostra pra gente, é muito humano, muito gente boa, gente da gente, entendeu? Assim a gente só passa nos vídeos pra gente. Eu assumo muitos casos aqui onde eu parcelo tudo. Hoje o que eu faço, né? Eu só. Eu agradeço muito o senhor ter parcelado. É que eu falo que às vezes a gente é obrigado a situação quando fica abusiva, a gente é obrigado a cortar. Então, eu tive alguns casos aqui que eu já fiz os honorários totalmente parcelados para ajudar a pessoa, em virtude da história dela, dele. Só que não paga nada. E a ação de Os Campeão ou outras ações imobiliárias cíveis já estão durando 6 meses, quase um ano. E a pessoa não pagou nada e nem demonstra esforço, nem liga para parcelar, fazer um novo acordo. Aí sim, aí eu tô tendo a postura de sair do processo, porque acho que aí já a pessoa já está agindo de má fé, né? E aí eu executo o contrato, cobro multa. Mas assim, é o último caso, é realmente uma situação que a pessoa demonstrou falta de respeito, só pensar nela. Aí é diferente. Mas quando dá, eu sempre ajudo. Eu acho que a gente é humano, né? A gente é humano, tem que ser. Aí, doutor, quando eu atrasei essas 2 parcelas, eu falei, Teté, que eu chamo minha filha de Teté, eu não posso perder doutor Júlio. Aí foi onde a gente foi botando em dia. E agora tem essas 2 parcelas e 3 acordos que a gente vai conversar lá com a sua secretária, porque o senhor não tem tempo para isso. Deixa na mão dela, até para não influenciar no processo. Porque se eu tenho essa informação, que está devendo, não está, o que acaba acontecendo? Não que vá acontecer, mas pode ser que influencie no processo. Na hora de quebrar a cabeça, Não, e a gente tem que ser neutro, tem que ser um bom profissional. Enquanto você for minha cliente, eu vou te tratar com muito carinho. Se não fosse também vou tratar. Mas eu vou me concentrar no processo. Por isso, o financeiro, eu falo para os meus alunos, né? Não pode ser o advogado que cuida do financeiro e do processo, porque dá confusão. Você deixa de ser neutro, né? É no bolso do bolso. Aí é isso, doutor. Então eu estou agora com essa... Tô até... Depois da morte do meu esposo, eu também estou trabalhando de maneira formal, coisa que eu não fazia há 30 anos, né? Sempre trabalhando de maneira informal, no comércio. Aí agora, devido às circunstâncias, eu consegui até uma porta, né? Porque depois de 30 anos fora do mercado, 53 anos de idade, o senhor sabe que o mercado ele é muito... assim, preconceituoso, né? Sim. Então, graças a Deus, eu consegui é uma coisa simples, mas está me ajudando muito na minha despesa mensal. Estou muito satisfeita. Estou trabalhando em um hospital, 12 por 36, mas estou contente, porque a gente está se sentindo útil, estou pagando as minhas continhas, então... Tá feliz, né? Tá feliz, assim, tá? Eu quero assumir... O importante é que você tá feliz, não é isso? Isso, né? É importante se sentir útil e está me ajudando a pagar minhas contas. Claro. Então foi onde eu quis conversar com o senhor para ver mais esse problema na minha vida que eu quero solucionar, que é o caso desse apartamento onde eu moro, que caso aconteça alguma coisa comigo, porque depois que acontecem essas coisas, essas perdas na vida da gente, a gente fica assim muito assustado. Então eu quero deixar tudo direitinho para minha filha. E enfim, chegou a época de eu botar isso em dia, né? Na verdade, depois que a gente tem uma perda rápida assim, a gente descobre que nós não somos nada, né? Que a gente está aqui, não adianta ter muito ego, muita prepotência, arrogância, porque você ser assim é um idiota, né? Seja ele, seja ela, porque a vida passa muito rápido, né? Passa. É um piscar de olhos mesmo. O acordo você já fez. Agora, hoje, esse imóvel, esse apartamento está no nome de quem?
Esse apartamento está no nome da antiga proprietária. Tá. Você tem um contratinho de gaveta ou não? Eu tenho contrato de gaveta. Nesse processo que foi aberto pelo condomínio, o advogado dela se manifestou, óbvio, né? Ao longo desses anos. E na última manifestação dele, ele falou assim, que eu até botei aí para o senhor, ele botou assim, que a senhora possuidora e proprietária de fato, posseira qualificada pela usa capiã, é a senhora Antônia Iva Martins. Então, quer dizer, o próprio processo da cobrança que ela vem sofrendo, e eu entrei como interessados, né? O advogado dela já declarou isso, então eu achei que foi uma coisa muito boa que vai ajudar muito lá na hora. Porque eu já moro nesse imóvel há 26 anos, né? Só não legalizei devido a tudo isso que o senhor sabe, do Brasil, das circunstâncias da vida. E eu tenho impostos pagos, tenho tudo no meu nome, assim, de contas que precisa. E tenho também essa declaração, porque quando foi feito o acordo aqui no condomínio, foi anexado lá o processo, lá no fórum, dizendo que eu fiz o acordo, e foi onde o advogado dela se manifestou e deu essa declaração, que eu que sou a possuidora de fato, de verdade. Confessou, né, de certa forma, né? Pela uso capião. Confessou, e né? Eu tenho que me retratar com essa pessoa, porque ela tem sido muito bondosa, muito, assim, generosa realmente, né? Que ela poderia ter colocado uma ação contra mim, mas não, ela está aguardando que eu resolva isso, é da vontade dela. Assim, nós temos até um contato, assim, bom, por ela ser muito boa. Eu me envergonho até de ter acontecido isso tudo, mas ela sabe, ela acompanhou alguma coisa, então ela está só querendo isso. Ela tira do meu nome, por favor, Antônio. Então, doutor, isso vai ser uma coisa muito importante na minha vida, porque eu vou me retratar com ela, eu vou legalizar o que eu comprei e vivo aqui com sacrifício agora, eu e minha filha. Então, eu estou contando com a ajuda do senhor. Aí o senhor pode me perguntar o que o senhor quiser assim, de documento, saber. Me fala uma coisa, né? Esse imóvel ele não está no seu nome, você tem a posse há muitos anos. Para fazer os capiões, a gente tem que ter a posse, uma específica nos nomes. Por mais que você tenha outro uso capião no nome, normal você pode ter mais uma ação de uso capião, várias. Porque o uso capião que foi escolhido naquele lá é o extraordinário. E o uso capião que provavelmente vai ser escolhido aí também é o extraordinário do 1238. Então você pode ter outras ações, outros imóveis, se fosse o caso no nome. Não tem que ter justo título e boa-fé, apesar de você ter. Mas eu deixaria de lado o uso capião ordinário e faria o extraordinário. Quanto tempo na posse você está nesse imóvel, nesse apartamento, na sua casa? 26 anos. Nossa, é muito tempo. Muito tempo, hein? 26 anos. O que eu orientaria você fazer? Sem dúvida nenhuma. No Brasil tem 36 espécies de uso capião. A melhor espécie, nesse caso, é o do 1238. Você tem muito tempo de posse, que posse maravilhosa. Não é o seu caso, mas você poderia até vender essa posse através de cessão de direitos possessórios para alguém que quisesse regularizar. Sim. Peraí, doutor. Tá o telefone aqui. Tá bom, doutor, desculpe. Imagina. Nesse caso, nós temos 3 procedimentos de uso capião, né? Eu orientaria, como foi feito no outro, o uso capião judicial. Porque vendem para nós que o uso capião judicial é o melhor dos mundos, é fácil, mas não é bem assim que vende. Quem fala isso está vendendo curso. O uso capião extrajudicial é lindo na teoria. Eu fui o segundo advogado a conseguir no Brasil o uso capião extrajudicial. Na teoria é lindo, mas na prática não pode ter litígio, o cartório não pode ser conservador, o cartório de imóveis, nem o tabelião de notas, tem que ter todos os documentos. Então, pega um cartório inseguro, ele vai falar... acho que é quase impossível. Dá para fazer, mas é muito pouco. De cada 100 casos de uso capião, que aplica-se uso capião, 97, 98, 99 são casos de uso capião judicial.
esse pessoal da internet que vende os campeões extrajudicial, advocacia extrajudicial que vai ficar rico, milionário, advogado, né? É mentiroso, é picareta, estelionatária. Não existe isso, né? Na prática não existe. O inventário extrajudicial pegou. O divórcio extrajudicial, o uso capião nunca vai sair disso. Legal, fico contente, é um instrumento que quando dá para usar é maravilhoso, mas nem sempre dá, né? Vende uma coisa que não existe. O pessoal é terrível, né? Internet, né? O Instagram, o YouTube, Deus do céu. Estragaram o YouTube, né? Não, Antônio? O YouTube era tão bom, eu gostava tanto de estudar pelo YouTube. Hoje está poluído, cansativo, muita propaganda, gente que não sabe o que está falando lá. Né? Liga a câmera e sai falando qualquer bobagem, qualquer groselha, se dizendo especialista de alguma coisa. É assustador, hein? É verdade. É assustador mesmo. É assustador. Eu, como leiga, me sinto assim, sufocada, porque é tanta informação que a gente vê que não tem muita lógica, né? Mesmo sendo leiga. E aí você percebe que a pessoa está falando de um negócio que ela não sabe nem o que está falando, né? Você vai pesquisar, a pessoa se diz especialista, ela não tem nada no nome dela, você não acha informação nenhuma, um livro, uma aula, ela se fala professora, mas da onde, né? Professor. Mas aí todos os anos, né? É assustador. Eu falo para os meus alunos, tudo bem, o marketing digital, as pessoas querem vender, mas virou algo chato, cansativo, né? Eu acho que quem inventar uma plataforma limpa e parecida com o do YouTube vai ficar milionário. Porque as propagandas e o vídeo de qualquer pessoa falando qualquer besteira no YouTube ou no Instagram, já deu, né? Tá cansativo demais, Deus do céu. Faz os campeão sim. Na verdade, o curso que você vai ter para fazer seus campeão é o mesmo que você teve no outro, né? Para fazer os campeão tem taxa judiciária, tem também o valor das citações. Se você pedir isso gratuito, igual você pediu no outro e conseguiu, aí você não paga isso. O perito é aquela discussão, né, do outro caso. Em regra não tem que pagar quando consegue isso gratuito, está lá no artigo 98. Pega um juiz, uma juíza, maldosamente, né, ele vai falar que tem que pagar sim, diz a lenda porque divide os honorários. Eu acho que não, porque é um país honesto. Acho que é mentira. Né, mas, de fato, o custo dos campeões é muito baixo. Hoje você gasta 13 mil de honorários parcelado, e em relação às custas processuais, taxa judiciária, citação é R$14, vezes 6, 4. É muito pouco o custo do uso campeão. Cara é divórcio, inventário, cara é fazer algo extrajudicial, sendo que não é extrajudicial, depois não consegue registrar, né? O custo não é alto, não é nada absurdo. Doutor, Oi. Uma dúvida minha, que o senhor vai tirar agora, era para saber, por exemplo, já que eu tenho esse uso campeão em andamento, com justiça gratuita, conforme o senhor está me falando, se eu colocasse esse agora, que o senhor é que vai dizer se é o momento de colocar ou não, se interfere no outro, porque minha vontade era que, conforme o senhor disser aí, olha, vai ser assim, tanto, eu dizer, não, vamos entrar agora daqui a algum tempo. Mas assim, não interfere no outro, porque pode cair na mesma vara como não pode. O que o senhor acha? Entra agora, entra depois? Não, uso campeão, o que significa uso campeão? Uso campeão é a forma originária de adquirir propriedade. Nós temos no Brasil o uso campeão judicial, igual nós estamos fazendo, o extrajudicial, que é no cartório, que vende para nós uma coisa que não existe, e tem a REURB, que equipara-se ao uso campeão administrativo. Para fazer o uso campeão, você tem que ter posse, mas específica nos nomes. E tem 36 espécies de uso campeão. Essa espécie que você pode usar, porque você tem muito tempo a posse, você pode ter outras ações de uso campeão no nome, você poderia ter outros imóveis no nome, e nada vai impedir de você fazer o uso campeão. Agora, o fator de você já ter conseguido a justiça gratuita só te ajuda, porque nesse novo uso campeão dá para alegar o quê? Ó, juiz, a justiça gratuita ela já conseguiu no outro processo, então nesse processo ela tem que conseguir também, entendeu? Te ajuda a conseguir, a fortalecer isso. Agora, detalhe importante, o uso campeão de imóvel, você tem que distribuir na localidade do imóvel, entendeu? Então, só vai com o mesmo juiz se for no mesmo local, né? Mesmo bairro, um exemplo, entendeu? É o caso? Ah, sim, é verdade. São comarcas diferentes. Se é município diferente, são juízes diferentes, são fóruns diferentes, entendeu? Não, esse é o mesmo município, só que são bairros diferentes. E esse bairro aqui é no da Patrícia Cioli, daquela juíza que foi assassinada. Eles fizeram um fórum novo, né, e colocaram o nome dela. Entendi. Então são fóruns diferentes. São fóruns diferentes. Então, mas aí, no caso, o senhor está explicando isso porque
é moradia mesmo, eu resido aqui, preciso fazer, né, esse uso capião. E no Rio nós temos um problema, né? Agora já acho que esse problema já foi solucionado. Quando você distribuía uma ação de uso capião judicial no Rio de Janeiro, alguns juízes mal intencionados alegavam que tinha um provimento deles de uma associação dos juízes, dos magistrados, que tinha que tentar fazer no cartório primeiro. Isso não existe, isso é um absurdo, é um ato criminoso. Então o Superior Tribunal de Justiça já falou que essa associação dos juízes não vale nada. Eles falando ou não falando não vale nada, não tem lógica, né? Então você tem a escolha, o livre-arbítrio de fazer os capião no cartório, que não é o caso, ou o judicial. O extrajudicial não é pré-requisito. E detalhe, a ata notarial para uso capião extrajudicial ela é obrigatória no extrajudicial. No judicial ela não é obrigatória, não. Então você não precisa gastar dinheiro com ata notarial. Por isso o uso capião, em regra, o uso capião judicial, ele acaba sendo muito menos oneroso, o custo muito mais baixo, entendeu? Deixa eu tirar mais uma dúvida. No caso, por ser um prédio, um condomínio, vai precisar, porque lá naquele outro nós precisamos fazer, eu fiz a planta, mas aqui não, porque já existe a planta, né, na prefeitura. É diferente. Então não vai precisar pagar esse perito. Como que funciona quando é apartamento? Na verdade, a planta e o memorial descritivo no uso capião é obrigatório. No uso capião de apartamento, nós temos um entendimento que não necessita da planta, porque você localiza essa planta com mais facilidade no cartório de imóveis, entendeu? Ah, sim. Agora, em relação ao uso capião... Então já como aconteceu no outro uso capião, nesse uso capião... A mesma coisa, é meio caminho andado, já ganha tempo, né? E economia financeira também. Mas os documentos necessários para o uso capião de apartamento, assim como acontece com o uso capião de qualquer bem imóvel, a certidão de propriedade atualizada, pagamentos de condomínio, aquele acordo que você fez, sabe o acordo que você fez? Sim. Isso te ajuda, porque se você só... Esse acordo eu acho que vai ajudar muito. Muito, muito mesmo. Porque demonstra boa fé, demonstra ânimos domini. Nós temos que... O uso capião a gente ganhamos o uso capião quando a gente consegue provar pelo menos 3 requisitos. Posse você tem. Qual o tempo de posse que você me falou? 26. Olha só, é absurda essa posse, maravilhosa, né? Então, com conta de água, luz, né? Tá certo que condomínio, às vezes a gente paga água dentro do condomínio. Mas fotos, imagens, comprovantes de residência, extrato bancário, cartão de crédito, cadastros, nota promissória, duplicata, contrato de prestação de serviço. Nossa, tem muita coisa para provar a posse. Posse mansa e pacífica através da certidão de distribuidor civil, da esfera estadual e federal. E ânimos domini é benfeitorias, manutenções, acordos, igual você fez acordo do condomínio. Tudo isso é o que faz você ganhar os capião. Você provando os requisitos, pressupostos, né? Você tem tudo isso. Você tem, né, Sim. Tem. Eu falo que 26 anos de posse não dá nem para esconder, né? A posse. Mas se você quisesse esconder, não dá, né? É uma posse muito notória, né? Minhas crianças, meus filhos nasceram e cresceram aqui. Então, você tem a foto do antes e depois, né? Quando era pitichuca, e hoje quando é mocinha, né? Tá ótimo. Doutor, a vida dá cada pancada na gente, a gente nunca imaginou passar, né? Dá, mas a gente tem que levantar e tem que enfrentar. A vida do meu filho foi muita dor, a dor muito grande do meu filho. Agora é só continuar a vida, né? Na verdade, a gente... Aí depois veio do meu esposo. Mas eu te falo uma coisa, a felicidade plena, muita gente acha, vida de Instagram, né? Vida de Instagram. As pessoas acham, conforme Instagram, que a felicidade é plena, é dinheiro, é saúde. Não existe. Sempre nós vamos ter uma situação a resolver na nossa vida. Uma hora a gente está bem, mas o parente não está bem. Isso mexe com a nossa cabeça. E o parente que eu falo é um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho, um tio, um filho, uma filha. Então a felicidade plena ela não existe. A felicidade são os momentos, né? Por isso a gente tem que ter a cabeça boa e dar valor aos bons momentos, né? No seu caso, o uso capião você tem direito, sim, você tem direito ao uso capião, você tem 26 anos de posse, então dá para provar com facilidade a posse, que poderia ser direta, indireta, alternada, no seu caso é direta, não precisa de soma de posse, porque você não precisa provar a posse de alguém para provar a sua, né? Então a posse sua mesmo, a posse direta,
ela é mansa e pacífica, porque ninguém te processou até hoje, a não ser a questão do condomínio, né? Não. A proprietária nunca exigiu, por isso que eu estou querendo muito resolver isso para pedir perdão a ela. Eu já pedi, né? De ter colocado ela nessa situação. E, enfim, depois que eu resolver isso, vai ser assim, tirando peso dos meus ombros, entendeu? Porque ela é uma pessoa tão digna, tão maravilhosa, que eu falo assim, eu não poderia ter deixado. Mas a gente não deixa as coisas porque quer. Eu sei que ela me compreendeu, ou não, o que eu quero é que você tire do meu nome. Então, assim vai ser feito. Entendi. O fator de você passar para o seu nome, né, o uso capião faz isso, ele passa a posse, transforma a posse em propriedade, ele é importante porque você consegue regularizar o imóvel, ter paz, né? Você tem um imóvel no seu nome, existe uma valorização de mercado, segurança jurídica em relação a uma desapropriação você recebe, você pode dar em garantia a um financiamento imobiliário, então tem diversas situações importantes, né, que o uso capião, ele acaba, com o êxito da ação, né, o que é procedimento, ele acaba tirando. Você sabe disso, né? O fator de distribuir uma ação de uso capião, ele já ajuda, porque você consegue ter um documento para muitos fins, né? Quando você tem uma ação de uso capião distribuída, você consegue usar a tese de defesa. O uso capião poderá ser utilizado em matéria de defesa, a súmula 237. Então é um fator determinante, importante. Doutor, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu assistindo seus vídeos, eu aprendi muito. Desde quando o senhor fazia primeiro a TV Cresce. Quando eu descobri o senhor no YouTube, eu queria devorar os conteúdos, porque estava falando o que eu queria ouvir. Como é que eu ia resolver o meu problema, aquele primeiro lá, que era da onde a gente trabalhava, né? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, ficava vendo todos os vídeos que podia, e cada dia gostando mais das suas explicações, que quando eu escrevi a primeira vez para o senhor, eu falei assim, nossa, dá até vontade de estudar direito, porque o senhor ensina com tanto amor e sorrindo, que a gente se apaixona realmente, né? Aí eu fui e procurei um advogado aqui, e falei assim, eu preciso fazer uso capião, expliquei tudo. Aí eu falei assim... Aí ele começou a falar um montão de coisas que não tinha nada a ver com o que o senhor falava. Aí eu falei assim, bom, na primeira consulta, eu falei, eu vou ter que pagar uma consulta com o doutor Júlio, pegar tudo e levar para esse advogado, porque para mim era inimaginável o senhor fazer para mim. Aí eu fiz a primeira entrevista com o senhor, quando eu vi que eu poderia, depois que o senhor me retornou, fazer com o senhor, que alegria. Então eu queria agradecer isso, porque o senhor, com seu trabalho, o senhor ajuda a gente, conforme eu escrevi aí, a realizar um sonho, porque o daqui é uma pessoa boa, competente em algumas coisas, mas eu sei que ele iria se atrapalhar por tudo que ele tinha falado comigo, de outros casos. Eu falava assim, não, mas uso capião, tudo perguntando através dos vídeos que eu ouvia. Isso assim, assado, se acontecer isso, não sei o quê. Aí eu ia perguntando, aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que aprender com o doutor Júlio para explicar esse advogado. E, pelo contrário, consegui o doutor Júlio César Sanches. Então, estou muito satisfeita, agradecida ao senhor, que o senhor faz o quê? O senhor proporciona, conforme o senhor diz, o senhor distribui o seu conhecimento. O senhor se dedicou, aprendeu, e o senhor transfere, distribuir para mim, que sou de uma classe assim, bem assim abaixo assim do que pode contratar o doutor Júlio César, para mim foi maravilhoso. Imagina, mãe, que isso. O doutor Júlio César trabalha, o senhor disse que trabalha para os árabes. Eu falei, meu Deus, e eu tô tendo ele como advogado. Na verdade, então, muito obrigada, eu amo o que eu faço, né? Tudo que eu tento fazer, eu tento tornar acessível. Então, eu não estou aqui só para advogar para construtores, incorporadores, investidores, né? Grandes investidores. Não, eu advogo para muita gente simples, humilde. E por isso os honorários eu procuro sempre ajudar em relação a cobrar o mínimo que eu posso e parcelar. Então é tudo feito com carinho. Eu atendo no Brasil todo, não só como advogado, mas como professor, mentor de muitos advogados. O problema é que as pessoas querem ganhar dinheiro fácil, não querem se especializar. O uso capião é uma ação muito diferente das outras, então você precisa conhecer conceitos importantes de posse,
Eu escuto muita besteira por aí, né? E muitas vezes eu vejo no YouTube mesmo, o YouTube de cada 10 que fala sobre o uso capião, 9 fala bobagem. Outro dia eu vi um rapaz, um vendedor de cursos, grandes honorários da advocacia, falando que o uso capião é a última alternativa para regularizar o imóvel. Meu Deus, um absurdo, um tiro no pé, porque não é a última alternativa, é a primeira. Se eu tenho os requisitos de posse, mas pacífica, animus domini, que são os 3 requisitos principais, eu vou partir logo para o uso capião. Eu vou fazer um tratamento para resolver minha doença, resolver minha vida, eu vou fazer a adicação compulsória, vou fazer outros procedimentos judiciais ou não, para depois de 5, 10 anos falar, não, eu acho que eu vou fazer uso capião porque eu tentei de tudo. Não é a última alternativa, isso não existe. Então, é muito absurdo o que a gente escuta na internet. Vendedores de cursos, né? Outra coisa que eu ouvi outro dia, advogado, faz o curso comigo, curso caro, e você só aprende 3 espécies, 5 espécies de uso capião, e tá bom, viu? Porque o resto é bobagem. Poxa, tá presumindo, tá chamando a pessoa que tá assistindo a aula, seja leigo ou advogado, um idiota. Porque, pô, se existe 36, eu vou te ensinar 5 e me paga, viu, seu idiota? Mais ou menos isso, né? Então, é assustador como as pessoas desprezam as outras no Brasil, né? As pessoas, elas acabam fazendo um pouco caso da outra, achando que qualquer bobagem falada é assustador, é assustador. O brasileiro cai muito em golpe, né? Não, o uso capião é uma ação diferente das outras, apesar de não ter procedimento especial. Nós temos aí 36 espécies que a gente precisa conhecer de verdade, essas 36 espécies. 3 procedimentos, que é o judicial, extrajudicial e administrativo. E quando a gente fala de ação de uso capião, são 4 fases. A primeira fase passo a passo é a instrutória, né? Você vai instruir, juntar documentos. A segunda já é a citatória. A terceira fase já é a fase pericial, que é a que você está, no outro processo, né? É feita uma perícia, uma planta, melhor descritivo. E a última fase é a decisória. Então, tem que entender cada fase do uso capião para o resultado ser útil, para dar certo, né? Mas eu acho que não é só em relação à advocacia, não, é em relação a tudo, né? Eu nunca vou esquecer o maior coach do Brasil. Ele tem um caso, ele é réu aqui no escritório, né? Eu sou advogado dos donos do imóvel. Ele está no imóvel, uma mansão, ele não paga aluguel há 13 meses. Ele pagou o primeiro aluguel e depois os outros ele não pagou. E aí o que ele faz? Ele grava vídeos dentro dessa mansão. Olha, faça meu curso de coach que você vai ficar rico, milionário. Só que nem aluguel ele paga, né? Então é assustador e as pessoas caem nesses golpes. Mas sabe o que é isso? É fraqueza espiritual, falta de amor, falta de religião, falta de muita coisa. As pessoas são vazias, então elas querem fazer esses cursos para poder, de fato, ganhar dinheiro no outro dia, se tornar alguma coisa que elas não são. E é um absurdo, né? Mas fazer o quê? Ó, tô aqui, qualquer dúvida, pensa direitinho. Se quiser fazer os campeão nesse caso, fala com a Ana Paula, tá bom? Fala com ela, que ela que cuida da questão financeira, tá bom? Não, o que eu quero pedir ao senhor é o senhor pensar conforme o senhor pensou da outra vez, que eu pude pagar com todo esforço, não me atrasei, mas graças a Deus acabou. Eu quero mesmo fazer, doutor, porque eu quero me retratar com essa pessoa, eu quero legalizar. Você quer ter paz, aí né? O senhor pode fazer como o senhor fez da outra vez? Você quer ter paz, né? Paz de espírito, que acho que não tem preço, né? Isso, eu quero. O senhor passar o valor para ela me passar, eu vejo aqui, já que o senhor falou que não interfere na outra ação, e com fé em Deus eu vou conseguir fazer novamente com o senhor, e vai dar tudo certo, com fé em Deus. Vai sim, né? Vai sim. Nesse caso, eu enxergo esse imóvel que você está me falando, que é o seu imóvel, né, a sua moradia, é até mais fácil de você provar do que o outro, né? Porque você tem 26 anos de posse. Né? Segundo requisito, posse mansa pacífica, ou seja, ninguém te processou. Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. Não. Terceiro requisito, que é o animus domini. Você tem de sobra, porque manutenções, benfeitorias, poxa, o acordo que você fez no condomínio. Quando a gente faz um acordo de um condomínio em atraso, cotas condominiais, é uma prova, né? É uma prova de posse, é uma prova também de animus domini, porque ninguém parcela um condomínio que tem atraso se você não se sente dona, proprietária do imóvel, né? Você tem alma de dona do imóvel, né? E outro detalhe, a posse sua é exclusiva, né? Você não divide com ninguém, um irmão, uma irmã, no sentido assim, esse imóvel é de várias pessoas, né? Ou a antiga proprietária. Não, é exclusiva. E a gestão desse imóvel é exclusiva também, né? Porque só você paga as contas, faz manutenções e benfeitorias, né? Aí, doutor Júlio, complementando o que o senhor estava falando sobre o uso capião,
nós chegamos para essa proprietária e falamos, olha, nós estamos vendo que nós vamos fazer uma ação para tirar do seu nome, colocar através do uso capião. Aí ela, não, uso capião não. Vocês compraram de mim, porque ela tem a ideia que o uso capião é ilegal, conforme o senhor falou. Aí a minha filha, que esteve com ela nesse dia, falou, não, é uma ação que pode regularizar. Ela, não, mas vocês têm que ver isso direitinho, porque vocês não tomaram nada, vocês não invadiram. Sua mãe comprou de mim, que ela é toda educada, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, nós falamos assim, não, nós vamos explicar tudo à senhora. Então, quando for feito, dado entrada o processo, é onde eu vou procurar ela e mostrar tudo a ela e esclarecer, e quando vê, tirou do nome dela, que é o que ela quer. É engraçado, né? As pessoas, Tá bom, doutor? elas têm a ideia que o uso capião é algo irregular, algo feio, né? E não é nada disso, né? Na verdade, o uso capião, o construtor usa, o investidor usa, o banco usa. Eu tenho ações aqui do Banco Bradesco de uso capião. Você fala, não acredito, professor Júlio. Porque o Bradesco aceitou o imóvel, só que ele não conseguiu regularizar. Então, eu tenho ações onde o Bradesco está tentando regularizar o imóvel, eu como advogado. Eles têm aí os advogados que trabalham, os funcionários, né? Mas eles preferiram, a diretoria, a alta cúpula, preferiu contratar um expert no assunto, segundo eles, né? E aí foi contratado para prestar esse serviço. Então, poxa, o uso capião até banqueiro faz, não é nem bancário também faz, mas banqueiro faz, né? Então, olha a mentalidade ainda do povo brasileiro. Uso capião é coisa feia, vamos fazer uso capião. Não, o imóvel eu vendi para você não invadiu. Tem nada a ver, não é algo de invasor. É fogo, né? O que a falta de conhecimento faz, né? Hoje, herdeiro pode fazer uso capião. Herdeiro. Herdeiro que tem a posse exclusiva pode fazer uso capião, pode ajuizar para ter o imóvel no seu nome sem fazer inventário. Faz parte. Eu aprendi através do senhor que o herdeiro pode. Pode. Hoje cabe uso capião até em imóvel público, dependendo do imóvel público. Nós ganhamos semana passada um uso capião de um imóvel CDHU. Sabe imóvel de Coab? Sim. Então, outra coisa, imóvel público de uso abandonado, né, que seja da União, Estado, Município. Hoje tem jurisprudência a favor. Hoje você faz uso capião e o tempo que durar a ação de uso capião é complementar. Ou seja, você não perde a posse. Aquela posse uso capião deverá ser complementada. Também aprendi isso com o senhor. E essa questão da planta também, né? Aprendi isso com o senhor, falando que é advogado. E a questão da planta também, você arrasou, tirou 10. Porque muito advogada fica preocupado em fazer a planta, né, de um apartamento. Não fazer, pedir para fazer. E é um gasto desnecessário. Porque o uso capião de imóvel de apartamento, a planta normalmente ela é atualizada, porque foi feito um registro da incorporação. Então, por isso a legislação, a doutrina e a jurisprudência dispensa, né, a topografia. Tem juiz que não sabe disso. Tá bom. Doutor, um grande abraço. Agora, imagine. Muito obrigada, tá? Obrigada por tudo. Conversa com ela, tá bom? Tá. Aí o senhor passa o que o senhor vai poder fazer e eu converso com ela. Com fé em Deus nós vamos conseguir. Não, conversa com ela assim. Já liga pra ela, ou manda mensagem, aí você ou manda e-mail, ou liga no fixo, é com você. Vê direitinho, tá bom? Tá bom. Tchau, um abração. Doutor, fica com Deus. Obrigado. Imagina. Saúde pro senhor, tá? Muito obrigado. Saúde. Obrigado mesmo. Agradeço o carinho. Boa tarde. Boa tarde, tudo de bom. Foi um prazer. Prazer é todo meu. Tchau, tchau.